Olá, sejam bem-vindos à Semana da Economia. A seguinte palestra foi realizada no dia 30 de setembro, às 17 horas, e trata-se do tema Um olhar interdisciplinar à neuroeconomia, e contou com a presença do professor Dr. Fábio Rocha, que tem doutorado em ciências. Boa tarde, obrigado pela presença. A ideia aqui, então, hoje é falar sobre neurociência e tomar decisão. O que a gente estuda, pode estudar dentro das áreas das neurociências relacionado ao processo decisório. E a gente considera o processo decisório, antes de mais nada, como um comportamento inerente a todo e qualquer organismo vivo. Viver é decidir. Precisamos sempre decidir as ações que vão suprir as nossas necessidades e vamos avaliar essas ações por benefícios e riscos, tomar nossas decisões e, por fim, comparar os benefícios e riscos que alcançamos com aqueles que tínhamos esperado. E assim podemos aprender e modificar o nosso comportamento, sempre numa necessidade de manter uma homeostasia metabólica. Por isso, a vida. O que é a vida? E o que é o comportamento, consequentemente, de organismos vivos, diferentemente de comportamentos físicos da natureza, como chuva, vulcões. Organismos vivos possuem um movimento, né? E esse movimento nós compreendemos como um movimento tanto interno, no que constitui a matéria, o organismo vivo, quanto o movimento desse organismo agora como um todo no ambiente em que ele se manifesta. Correto? E esses meios internos, movimentos internos dos organismos vivos, em células, vão ser moléculas. Existem movimentos de moléculas no interior da célula, que ocasionam o movimento dessa célula no ambiente. Agora, organismos multicelulares, com o sistema nervoso encefalizado, o cérebro, nós também observamos um movimento psíquico, mental, consciente, que a gente percebe e sabe que é proveniente da atividade de células. Tiram-se as células, tira-se a capacidade de perceber o ambiente, memorizar o ambiente, sentir o ambiente e tomar decisões em função dessas percepções. E então, agora, com o meio externo, esse ambiente esse organismo pode ter uma relação com o físico, o ambiente ele vai precisar de nutrientes e se manter em determinadas condições físicas para garantir o seu metabolismo. Temperatura, quantidade de oxigênio e água em um organismo que respira com oxigênio. E também vai ter uma interação com o ambiente que é orgânico, que são outros organismos vivos. Então, nós nos mexemos no ambiente e precisamos tomar cuidado com questões físicas, procurando também com outras funções físicas que favoreçam o nosso metabolismo. Mas a gente está fazendo isso o tempo todo junto com outros organismos vivos que também estão fazendo isso. E como então que a gente faz tudo isso junto de uma maneira que garanta que os organismos que cooperem entre si tenham uma chance maior de preservar o metabolismo de cada organismo, daquele grupo, competindo com outros organismos que também vão se organizar entre si para garantir as melhores condições para os membros daquele grupo. Então, nesse ambiente social agora, nesse ambiente externo ao organismo, na relação que ele tem com outros organismos, a gente percebe um espaço social de cooperação e competição. Tá? Isso vai ser visível desde células, então células, organismos unicelulares, como essa aqui, por exemplo. Tem esse vídeo aqui muito interessante, que é Journey to Microcosmos, o nome do canal. E eles filmam toda a vida microscópica, aquela que a gente não enxerga olho nu. E entre eles, principalmente os organismos unicelulares, uma célula só. Aquilo do que nós somos compostos. Mas aqui é só uma unidade celular.
e ela varia, modifica o seu comportamento em função das condições do meio para garantir o seu metabolismo também, assim como a gente. Ela sabe quando o ambiente está tóxico, ela sabe quando o ambiente há nutrientes. Se o ambiente está tóxico, ela muda até o seu formato e se mexe, procurando locais onde as condições sejam mais favoráveis. Tudo isso através de comunicação molecular. Moléculas da membrana vão reagir a moléculas do ambiente e também, eventualmente, a luz, a temperatura, e vão, assim, modificar o movimento interno das moléculas daquela célula para que essa célula possa efetuar esse comportamento, de sair de um lugar e para outro e voltar a tentar ingerir os seus nutrientes. Então, aí, tomar decisão começa a ser estudado já a partir daí. Tem gente que vai estudar como que células tomam decisão. E vão estudar também como que agora células tomam decisões conjuntas. Seres unicelulares que agora decidem não só em função da sua percepção do ambiente físico, mas também da sua percepção do ambiente orgânico, que é composto pelos outros organismos semelhantes ou não a ele. E organismos semelhantes, nós observamos que dentro de células também podem se organizar de maneira a tomarem decisões coletivas em benefício ao metabolismo de todas as células do grupo. Então, para a célula é melhor ela se comportar em grupo do que se comportar sozinha. Então, aí as células decidem se agrupar. Mas, se não estiver bom, elas decidem se desagrupar. Então, existem diversos organismos unicelulares, né? Se falam também em espécies, mas é outra história, classificar espécies em células, mas existem diferentes grupos de células que se comportam de maneira diferente, individualmente ou socialmente, de acordo com as condições do ambiente. E também se estuda a tomada de decisão agora de organismos, a tomada de decisão celular de organismos multicelulares. Como que uma célula se modifica ao longo do desenvolvimento do indivíduo para que ela se especialize nas funções que ela passa a assumir num organismo multicelular. Como que uma célula se transforma numa célula muscular, como que uma célula se transforma numa célula nervosa, numa célula epitelial, numa célula de um vaso sanguíneo, de um néfron, de alguma célula do rim ou do fígado. Tudo isso também agora passa a ser objeto de estudo do que possa ser uma tomada de decisão como o comportamento de organismos vivos. Desde organismos celulares até seus agrupamentos como colônias unicelulares, até como organismos agora multicelulares que se desenvolvem pela modificação de cada célula do seu organismo ao longo do tempo. Um processo que também pode ser entendido como decisões que a célula tem que tomar ao longo da sua vida para ter o seu lugar e função adequada no organismo que aquela célula faz parte. E aí também vamos ter estudos agora que tentam, então, generalizar, de certa forma, processos decisórios em todos esses níveis. Da célula e do organismo multicelular. Mas também do nível mais abaixo da célula. Tomada de decisão molecular. Como que moléculas, se você tiver só moléculas de RNA ou de DNA, de proteínas, como que essas moléculas vão se replicar e como que elas vão se transcrever em diferentes ambientes moleculares ao redor dela. Nada disso é tão determinístico como se imagina que moléculas sejam, como a gente costuma aprender, principalmente em química inorgânica, que você coloca uma quantidade X de molécula numa solução, quantidade X de outra molécula, e você tem certeza absoluta o que vai sair dali. Quais outras moléculas vão surgir e vão se modificar em função daquelas condições de temperatura e pressão controladas, né? Mas organismos biológicos não funcionam assim tão deterministicamente, mesmo quando eles são apenas células, ou mesmo quando tratamos das moléculas biogênicas, DNA, proteína, ok?
Então, isso é só uma introdução básica para dar a ideia de que tomada de decisão não é necessariamente algo só da mente humana consciente, ok? E aí, então, podemos tentar entender esse processo também de uma forma genérica, ter um modelo que se enquadre, pelo menos, a nós e a outros organismos vivos da nossa mesma linhagem, que estejam mais próximos da nossa linhagem, que é a linhagem, estamos falando aqui, dos mamíferos. Mas, ainda assim, esse modelo, essa ideia de processo decisório como uma função da necessidade, motivação, ação e avaliação, ela também pode ser aplicada a células, répteis, insetos, etc. Mas aqui a gente vai ver os mecanismos fisiológicos de mamíferos, e principalmente humanos. E a ideia básica é que toda a vida tem necessidades, ou ainda a gente pode colocar objetivos fundamentais e básicos de toda a vida, que é qual? Manter o seu metabolismo. E o que é manter um metabolismo? É ter nutrientes e energia armazenada dentro do seu organismo, então, células fazem isso e organismos multicelulares também, através da atividade de cada célula. Então, cada célula nossa, como um organismo multicelular, precisa ter um estado homeostático adequado, ou seja, ter os nutrientes que necessita para executar as atividades que necessita de executar, dentro de um equilíbrio que permita ao organismo estar sempre pronto a agir. Ou seja, nós não podemos gastar toda a energia que consumimos desde a última ingestão de alimentos para conseguir mais alimentos. Eu tenho que gastar toda a energia que eu tenho para conseguir alguma coisa, eu me esgoto e não consigo. Então, a ideia é que nós sempre precisamos estar num estado que somos capazes de agir e, ao mesmo tempo, sempre tomando cuidado para não sofrer também nenhum dano, porque outros organismos e o próprio ambiente físico podem, mesmo que eu esteja com energia suficiente, nutrientes suficientes, eu também não posso, assim, me dar o luxo de ficar parado, né? Senão pode vir alguém e me usar como fonte de energia. E aí eu, do caçador, virar a caça. Então, basicamente, essas necessidades básicas definem agora o que nós identificamos como esses objetivos básicos, então, que é manter o metabolismo, a gente pode imaginar como um objetivo básico da vida, manter o seu metabolismo, gera as necessidades que são agora o quê? A ingestão de nutrientes, a adequação da sua temperatura no ambiente e evitar se tornar presa de algum outro organismo vivo, ou de um raio que possa fisicamente também acabar comigo. Então, dessa forma, a gente pode pensar que toda uma decisão parte de termos um objetivo, e todos temos objetivos de manter o nosso metabolismo. Com esse metabolismo, com esse objetivo, temos a necessidade de ingerir nutrientes, oxigênio, água, e garantirmos nossa temperatura e integridade física, molecular, das células do organismo. E assim, então, agora, essa necessidade gera a motivação da gente agir. A gente vai ver isso um pouco mais para frente ainda agora. Mas, fica claro que, tendo uma necessidade, nós temos que tomar agora uma ação. Temos que executar uma ação para suprir essa necessidade. No caso, precisamos perceber o ambiente, a vida se desenvolveu assim, evoluiu assim, dando aos organismos a capacidade de perceber o ambiente e se direcionar nesse ambiente em função dessa busca de nutrientes e condições homeostáticas adequadas para o seu metabolismo. E aí, então, avaliamos essas possíveis ações que podemos executar em função do risco e do benefício que elas têm em me satisfazer aquela necessidade. Eu preciso ingerir nutrientes. Se eu me direcionar para uma direção onde tem nutrientes,
eu ingiro esses nutrientes, me traz um benefício. Mas e se nesse ambiente em que há nutrientes, também há predadores? Eu também tenho um risco naquele ambiente. E num outro ambiente pode ter menos, num outro ambiente pode ter menos nutrientes, mas não tem nenhum predador. Então o benefício é menor, mas o risco é menor também. Como que eu escolho? Eu me arrisco mais por um benefício maior ou eu me contento com um benefício maior para correr um risco também menor? Né? Eu me contento com um benefício menor para correr um risco menor. É isso que a gente vai ver que as pessoas variam, né? Algumas pessoas vão assumir mais ou menos riscos, algumas pessoas vão precisar de mais ou menos benefício para se satisfazer. Então, por isso, tomamos basicamente decisões diferentes nas mesmas eventuais condições de necessidade, com as mesmas possíveis ofertas ou condições ali de suprir as necessidades. Podemos ainda assim termos ações diferentes. E a ideia é que estamos sempre avaliando o resultado dessas ações e monitorando, né, para poder avaliar se elas estão me levando próximo da solução, da satisfação das minhas necessidades, ou estão essas ações que eu tomo me afastando da satisfação da minha necessidade. E aí eu posso, durante o desenvolver daquelas, na verdade, ações que nós sempre temos que encadear para satisfazer uma determinada necessidade. A gente tem falado aqui de tomar uma decisão de uma ação, mas, na verdade, toda ação, quase toda ação, ela envolve diversas etapas, diversos movimentos, diversas outras ações. Então, a gente, né, na nossa vida agora, no celular, comer, a gente tem que se direcionar a um local, ou que tenha comida, ou que tenha alimentos para eu preparar a comida. Eu tenho que ou preparar a comida, ou alguém me servir a comida. Sentar, né? Tudo isso. É uma série de ações. Então, onde que eu vou sentar? Onde que eu vou comer? Onde que eu vou comprar alimento? Ou onde que eu vou comer, né? Em que restaurante que eu vou comer se eu não quero fazer o alimento? E aí, então, há uma série de decisões, de ações que nós temos que tomar, mesmo para resolver as necessidades mais simples que a gente experimenta, né? Então, aí, assim, com esse monitoramento, a gente pode decidir se no conjunto das ações que eu estou executando, eu estou me aproximando ou me afastando da solução da minha necessidade. E aí, então, o que a gente entende isso dentro da nossa linha evolutiva? Né? Todos nós compartilhamos com todos os outros animais essas necessidades básicas e desenvolvemos esses comportamentos de busca, estamos sempre buscando, né? Estamos sempre prontos para atacar, nos defender, e sempre temos também momentos aí ou de reprodução ou também de repouso. Então, todo organismo procura se mover para suprir suas necessidades, estabelecer uma homeostasia orgânica e emocional, a gente vai ver no nosso caso, e estando pronto para voltar a agir assim que necessário para voltar a suprir as necessidades que sempre vão vir. Mesmo por mais parado que nós fiquemos, nós vamos estar metabolizando e vamos estar gerando a necessidade de buscar nutrientes logo mais, né? E é assim com toda a vida, praticamente. Toda célula praticamente faz isso. Tem esses comportamentos básicos, e isso se demonstra em toda a linha evolutiva, em todos os outros animais, outras formas de vida, praticamente. E agora, conosco, é diferente por quê? Porque não avaliamos mais, não temos mais necessidades. Temos, continuamos tendo necessidades, mas elas são só as necessidades dos objetivos básicos da vida? Não, nós criamos outros objetivos. O meu objetivo sempre é comer, todo mundo, né? Comer, se abrigar, mas nós não vamos caçar nem plantar, fazer nada disso, né? A maioria, pelo menos. Nós vamos ter que, hoje, na nossa sociedade, como estamos organizados, buscar outras atividades, outros trabalhos que gerem valor nessa sociedade para que eu possa trocar esse valor por aqueles outros produtos ou serviços que eu necessito. Então, se eu ficar doente, eu não vou cuidar de mim mesmo.
procurar o serviço de alguém. Eu quero comer, né? Eu não vou caçar ou plantar eu mesmo. Eu vou buscar alguém que produz comida, que prepara comida e fornece essa comida a um determinado valor, considerando os valores que eu fui capaz de conseguir. Então, aí agora temos outros objetivos. O que eu vou fazer para gerar valor de forma que eu tenha os recursos necessários para garantir as minhas necessidades outras? Né? Então, a gente não vai se preocupar em resolver todas as nossas necessidades. Claro que sim, né? A gente vai comer, vai se vestir, vai se abrigar. Mas, de novo, não somos nós que estamos produzindo toda a comida, fabricando nossas edificações, nossas roupas, né? Temos uma rede de troca de serviços e produtos que garante agora que cada indivíduo possa ter seus objetivos. E eles podem ser os mais variados possíveis. De forma, claro, eles supram as suas necessidades básicas, de alguma forma. Mas se você não precisar, não tem mais necessidades básicas, né, porque você já é capaz, por um motivo ou outro, não ter necessidades básicas, na verdade temos, né, mas elas já estão sempre supridas, indivíduos ainda assim podem criar outros objetivos. Alguns não, estou de barriga cheia, não quero mais nada. Outros, estou de barriga cheia, mas ainda estou incomodado, ainda quero fazer alguma coisa, é muito chato ficar parado, né? Não vai entrar muito no detalhe desse processo, mas a gente sabe que isso acontece. Então, esses objetivos agora, na nossa sociedade, podem ser de diversas magnitudes e tipos. Né? Então, nós temos o que garante a variabilidade, a diversidade de bens e produtos que existem na nossa sociedade. Serviço dizendo, né? Professor, médico, engenheiro, advogado, né? Bens, aparelhos eletrônicos, edificações, tudo isso. Então, aí vamos ter outras necessidades. Né? Se o meu objetivo, então, agora é cuidar dos outros, ser médico, ou ensinar, trabalhar com educação, ser professor, e quais são as necessidades que isso me gera, né? De formação, de ações que eu vou precisar tomar para poder cumprir esse objetivo de me tornar um profissional, ter um determinado serviço ou produto que possa ser trocado na sociedade. Ok? Eu acho que a gente pode ir falando ou deixa só para o final das perguntas? Tá. Vou tentando falar direto e depois a gente abre. Então, tomamos decisões agora nas nossas sociedades, ainda, né, sempre para podermos nos alimentar, então, o que produzimos, alimentar, nos vestir, etc., o que decidimos produzir e o que decidimos agora também consumir. Então, isso que é, basicamente, neuroeconomia, e o que decidimos trocar, né? O que eu quero produzir, o que eu quero consumir, e o que eu quero, quando, o que e aonde trocar, o que pelo que. Como a gente usa dinheiro como uma representação de valor, a gente estuda, então, o que eu quero comprar ou vender, né? Que é basicamente as trocas dos produtos e dos serviços que são ofertados e demandados numa sociedade. E também tomamos decisões agora nessas organizações sociais em que vivemos acerca das leis que devem reger o comportamento dos indivíduos nesses comportamentos econômicos também e nos comportamentos interpessoais de forma geral. Quais seriam os crimes considerados e os castigos definidos. E, por fim, temos gestão tanto das leis quanto dos recursos que nós produzimos e consumimos de uma forma coletiva. Então, os impostos para as organizações administrativas públicas que utilizam esses impostos, esses recursos coletivizados, de maneira a promover ações que beneficiem todos os produtores e consumidores, ou seja, todos os indivíduos de uma sociedade. Porque todo mundo produz alguma coisa e consome alguma coisa.
E aí, essas decisões do que fazer e como fazer essa coletivização dos recursos públicos é o que nós chamamos de política e das leis, né, também. Entendemos tudo isso também como uma política das regras que a sociedade compartilha entre si. E aí, como decidimos pelas regras, né? Não vamos ver tudo isso hoje, não vamos resolver tudo isso hoje, todas essas perguntas, mas a ideia básica aqui é entender que esse processo de tomar decisão, considerando necessidade, motivação, benefício e risco, para tomar decisão, avaliar e aprender, isso acontece seja no ambiente econômico, seja em ambientes políticos, seja em ambientes morais, jurídicos, de justiça. Aí a gente vai tentar ver um pouco isso. Bom, aqui vocês todos sabem mais que eu, né, o que pode ser entendido como economia, o próprio fenômeno, né, de produção, consumo e troca, e o estudo, agora, acadêmico, científico, de como esses fenômenos, né, se dão, e, eventualmente, como podemos alterar o nosso comportamento de forma a propiciar uma melhor condição econômica, né, produção, consumo e troca. E, com isso, nessa perspectiva, a gente vê que a maneira como nós criamos objetivos diferentes, percebemos necessidades diferentes, avaliamos diferentemente riscos e benefícios de diferentes ações, consequentemente, tomamos decisões diferentes e avaliamos os resultados delas de forma diferente. Então, isso é o que dá as vantagens, né, que a gente fala competitivas, e também é a base da diversidade, tanto da atividade econômica quanto da sua diversidade, né? Você pode ter economias mais ou menos ativas, porque você tem agentes econômicos, ou seja, produtores e consumidores, mais ou menos ativos. E, da mesma maneira, você pode ter economias mais ou menos diversificadas, porque você vai ter mais agentes especializados em mais ações produtivas, seja de serviços ou bens, e, consequentemente, mais ofertas e, possivelmente, também mais demanda, né? As pessoas vão, numa sociedade mais diversa, ter mais necessidades diferentes de consumo. Então, a ideia é essa, que a variabilidade biológica da vida, manifestada em qualquer grupo de organismos, na verdade, cria esses ambientes de vantagens entre diferentes indivíduos e grupos em relação à quantidade e diversidade de bens e serviços gerados e consumidos. E o que é a gente está falando? Tem todo benefício, risco, necessidade, motivação, porque a gente entende aquele modelo, aquela ideia, aquela linha de processos no comportamento decisório, considerando agora a biologia, a neurofisiologia do organismo, não só a neurofisiologia, toda a fisiologia do organismo, né? Mas olhando principalmente para a neurofisiologia, que é o tecido e o sistema fisiológico que ordena, gerencia, controla, o termo pode ser utilizado, né, a atividade de todos os outros tecidos. É o meu sistema nervoso que controla a minha percepção, é responsável pela minha percepção. É ele que controla os meus movimentos musculares, né? Mas é ele também que sinaliza para o sistema orgânico as necessidades. Qual a necessidade básica que a gente está vendo até agora? Fome, né? O que acontece quando a gente sente fome? Por que a gente sente fome? Porque existe uma atividade neural que se modifica em função da quantidade de nutrientes que temos no sangue, por exemplo. E aí, então, nós podemos perceber isso, por conta da atividade neural de neurônios que, de alguma forma, sabem o quanto de nutrientes que temos. E essa atividade neural, então, pode agora desencadear, através dela mesma, dessa própria atividade neural, reações no organismo
que vão dar a percepção para o próprio organismo da fome. Nosso estômago se contrai, né? A gente sente fisicamente uma alteração aí fisiológica na fome. E isso, então, coloca a gente num estado homeostático negativo, estado metabólico prejudicado. Eu não tenho nutrientes, né, para continuar o meu metabolismo. E a gente passa agora a poder planejar uma ação que vá resolver esse estado homeostático. Eu gero a expectativa de um benefício, de uma recompensa. Quando, então, a gente tem uma necessidade e a gente imagina uma ação possível que satisfaça essa minha necessidade, eu tenho essa percepção de estar motivado a tomar aquela decisão. Sim? Mas o corpo dela quase não tem, ela só não tem essa percepção. Então, ela não tem essa expectativa, mas o sistema acontece com ela percebe. Isso, são várias condições que podem estar presentes aí para isso, mas, como você falou, ela pode ter realmente a necessidade orgânica, mas não está finalizando a fome, a reação fisiológica de fome, então o indivíduo não percebe, porque não sente aquele incômodo no estômago, não sente fraqueza, não sente tontura, não sente nada, mesmo estando, né, desnutrido. E isso é um mecanismo neural de percepção, que vai estar diferente, né, do indivíduo que esteja sentindo, reagindo organicamente a essa condição e percebendo essa reação orgânica e aí conscientizando a sensação da fome. Tá? E vários, estava vendo um trabalho mesmo hoje, várias condições podem levar a isso. Uma delas é o abuso de substâncias, por exemplo. O indivíduo satisfaz as necessidades quaisquer dele, não com as ações que levariam à solução da necessidade, mas as ações que lhe deem recompensa. Então, o indivíduo, em vez de comer, ele usa novamente a metanfetamina, né? Por exemplo, o crack, né? Os exemplos mais relacionados a essas condições psiquiátricas, que agora se consideram um transtorno. O indivíduo, mesmo com fome, prefere, em vez de comer, usar a substância, porque vai lhe dar mais sensação de recompensa do que a comida. Tá? Então, mas é um problema agora, por conta também de uso de alguma substância que altera esse comportamento aqui de recompensa. Em neurociência, basicamente, em neurofisiologia, se estuda muito o cérebro em relação à ideia de circuitos. Quais neurônios estabelecem comunicação com quais outros neurônios dentro de algum determinado comportamento, então, ou de algum aspecto do comportamento. Quando eu me sinto motivado, estou imaginando uma recompensa e tenho essa recompensa, observamos, não só em nós, né, mas em outros animais também, que certos neurônios vão estar envolvidos nesse fenômeno. E haverá uma certa comunicação entre eles, que a gente chama então de circuito. E aí se criou o termo circuito de recompensa. Vocês já devem ter ouvido, talvez, falar sobre isso. Mas não é que temos necessariamente circuitos bem segregados no cérebro. Essas áreas neurais, esses neurônios nessas regiões, estão realmente tendo essa comunicação, mas só entre eles. Né? Então, por exemplo, para tomar decisão, temos neurônios da área tegmental ventral, se comunicam com neurônios do órbito frontal, e nessa comunicação se sinaliza qual que é a expectativa de benefício que a ação me traz. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos comparando, como a gente falou, várias possibilidades de ações. Então, qual que é o benefício dessa ação em relação à outra? Então, agora, essa sinalização de recompensa pela ação das neurônios da área tegmental ventral do órbito frontal vão estar sendo calculadas de acordo com essas comparações.
O benefício de uma ação, ela é diferente se ela concorre com o benefício de uma outra ação ou não. Né? Eu posso fazer uma coisa que me traz um benefício, mas aquilo também me traz um benefício. Então, o benefício de um pode diminuir um pouco o benefício do outro, a percepção de benefício da outra ação. Certo? Uma ideia de benefício na economia comportamental é tratado com a palavra utilidade. Vocês já podem também ter ouvido falar, provavelmente, da ideia de utilidade. É basicamente a recompensa, o benefício que um objeto, um serviço, né, aquilo que eu pretendo alcançar, tem, né, para mim. Mas aqui a gente procura entender isso considerando a neurofisiologia. Então, o que seria a ideia de utilidade para um organismo biológico? Que tem suas necessidades, sabemos que tem, então, as suas expectativas de recompensa e age também calculando riscos e avaliando tudo isso. Então, aí a gente associa a utilidade à ideia de recompensa e estuda a neurofisiologia já a partir dos modelos também que existem acerca de como criamos a perspectiva de recompensa e depois avaliamos a recompensa obtida em relação à expectativa e aprendemos. Isso vamos ter estudos, então, né, com diversos animais. Aqui o exemplo do esquilo é só porque esse vídeo é engraçado e porque ilustra bem o quanto de benefício que esse animal atribui a esse objeto, a esse produto, a esse bem, a esse objeto de consumo, e tudo que ele é capaz de fazer, todo o risco agora que ele é capaz de assumir também para não perder a nossa. Porque agora a ideia é que também na economia comportamental, a ideia, né, das perdas, temos tomadas de decisão não só em função de uma utilidade esperada, mas também temos a tomada de decisão em função das possíveis perdas que aquela decisão pode me trazer. E aí, em neurofisiologia, o que se entende por perda? O risco. Tá? E o que é risco, como a gente viu para a vida? É ficar no estado metabólico negativo. Não ter nutrientes, ou não ter moléculas da célula, ou eu não ter célula. Então, qualquer perda, né, de moléculas ou de célula, ou qualquer desbalanço homeostático desse metabolismo, pode ser reconhecido e sentido como um risco. E aí, o que nós sentimos quando estamos em risco? Amígdala, por exemplo, acho que também já ouvimos falar, amígdala, ínsula, não sei, são áreas, né, neurônios associados, cuja atividade está associada com aquilo que sentimos de medo. Então, o risco é uma ameaça à nossa homeostasia, ao nosso metabolismo. E isso, em última instância, se é realmente previsível, eu sinto medo. Né? Se não é tão previsível assim, eu vou ficar agora na dúvida. Eu tenho risco ou não tenho? O risco é grande mesmo ou não é? Então, vou ter benefício e risco podendo me causar conflito. Então, aqui, né, a mesma história, ele passa, né, ele assume qualquer risco, parece que não tem medo de nada, talvez porque o benefício seja muito grande ou ele realmente não tenha tanta percepção assim do que pode acontecer com ele. E aí, nós fazemos isso, avaliar o benefício e o risco, não só em relação a nós. Qual é o meu benefício? Qual é o meu risco? Ninguém mais me interessa, só eu. Isso não é verdade, né? A gente tem por experiência e vários experimentos na área de psicologia social e neuroeconomia, tomar decisão, vão considerar e estudar o comportamento do indivíduo enquanto pertencente a um grupo. E pertencer a um grupo significa que nas suas ações, você considera o resultado delas para outros membros do grupo. Correto? Então, aí aqui a história passa, ele rouba a noz dela. E aí, meu benefício agora está ótimo. Eu vou comer a noz, né, consegui fugir dela, não vou apanhar, zerei meu risco. Mas aí ela faz cara de choro. E aí, agora
causei um risco para ela. E aí ele passa a se preocupar com o risco dela. Ela vai ficar com fome, né? E se ele quer fazer parte do grupo dela, ou tem alguma empatia, não quer que ela tenha risco, e gostaria que ela tivesse algum benefício, então agora ele fica na dúvida entre o benefício dele e o benefício dela, entre o risco dele e o risco dela. Então, nós vamos avaliar benefícios e riscos em espaços pessoais e em espaços sociais. Quer dizer, tudo na nossa cabeça. Tudo em operações neurais dessas áreas cerebrais que avaliam benefício e risco. Agora, vamos observar a atividade de outros neurônios envolvidos com essa condição de conflito. Então, cientistas criam condições de conflito, em que se sabe que ali há um conflito, por tempo de resposta, vários sinais podem certificar que realmente ali estamos numa situação de conflito. E aí, quais são os neurônios que vão responder a isso, né, diferentemente dos outros? Então, sei que esses neurônios têm uma atividade relacionada a essa situação. São neurônios do círculo do córtex cingulado anterior. Então, agora também a gente vê que todos esses aspectos envolvem, né, diversos neurônios em diversas regiões que vão se comunicar para estar sempre calculando essas percepções de risco, benefício, risco, conflito, das ações que eu planejo, em função das ações que eu tenho na minha memória, e sempre monitorando a cada passo para avaliar se a ação está sendo adequada ou não. Então, um monte de computação que a gente nem percebe, né, mas ocorre mesmo quando a gente sai só para ir comendo do lado. A gente não sabe se vai ali, se vai lá, se vou sozinho, se vou com fulano. Se eu for com fulano, a gente vai pedir um prato, eu vou aceitar pedir o que ele gosta, ou vou fazer questão de pedir o que eu gosto. Né? Mas tudo isso é decisão, o tempo todo, né? E sempre, em todas as situações, a gente pode entender esses processos com esse modelo de termos necessidades, nos motivarmos, antes termos objetivos, né? Que geram necessidades, que nos motivam, avaliamos benefício e risco, computamos conflito, no nosso espaço emocional, no espaço emocional dos que estão conosco, por fim, agimos. E tudo isso, então, começa a mostrar que existe uma comunicação neural muito mais complexa do que simples circuitos. Um circuito para isso, um circuito para aquilo outro. Na verdade, a gente considera mais uma rede neural que altera a comunicação entre seus diversos agentes, entre suas diversas unidades especializadas de processamento, para todo o tempo estar calculando todos esses parâmetros, fatores, e, finalmente, em algum momento, termos a decisão. Por quê? Aí se observa, por exemplo, a gente já falou, né, que comparamos diferentes ações, então temos córtex fronto lateral envolvido nessa questão, e tudo isso em relação a benefício e risco de diversas ações possíveis, e considerando os conflitos de cada ação. Se uma ação tem muito benefício, mas também tem muito risco, ela me dá um conflito muito grande. Se eu tenho baixa tolerância ao conflito, eu já posso começar a descartar essa ação só porque ela tem muito conflito. E aí eu vou pegar uma outra ação que não traz o benefício que eu queria tanto assim. Mas não tem risco nenhum, então não tem conflito. Então, a minha personalidade faz eu escolher uma ação de pouco conflito. Tá? E aí, como nós vimos, fazemos isso em relação aos demais indivíduos também, né? Não querendo frustrar, muitas vezes, outras pessoas, ou também, muitas vezes, competindo, então querendo causar também, né, algum dano ou falta de benefício ao outro. A gente já vai ver logo também. Mas essa percepção das emoções e de toda avaliação, eventualmente, de benefício e risco que outras pessoas estão fazendo, nós somos capazes de imaginar. Não é? A gente imagina sempre o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? O que o outro falaria nesse momento, como que ele se sentiria se eu fizesse isso.
Então, o tempo inteiro fazendo isso, né? Basicamente. E aí, cientistas também vão estudar esse fenômeno e vão chamar isso de teoria da mente. Um termo um pouco infeliz, ao meu ver, mas a ideia é estudar essa mentalização, né, que fazemos quando imaginamos os estados mentais e emocionais dos outros. Uma piadinha aqui, né, não sei se dá para ver, as duas pessoas provavelmente convivem há muito tempo, uma pessoa está pensando. Quando você está, né, casado muito tempo com uma pessoa, você pode até imaginar o que ele está pensando. Aí esse aqui também pensando, pensa, não pode. Né? Para ver o quanto que nós podemos, na verdade, imaginar e saber, né? E quanto também erramos nisso, que é justamente a nossa vida. Né? Tentar imaginar e depois descobrir que não era bem assim, ou confirmar que era aquilo mesmo, e assim a gente vai aprendendo e ajustando toda essa memória que nós temos, né? E diferentes relações vão ter mais ou menos sinergia nessas expectativas que as pessoas criam umas das outras. Correto? Então, aqui um exemplo do dilema do prisioneiro, acho que vocês devem ter já lido, na economia, pelo menos, não? Bom, aí como que se estuda, né, em economia, em psicologia, essa questão das pessoas tomarem decisão em função do que esperam que as outras tomem de decisão. Então, basicamente, dois indivíduos cometem algum crime, são presos, e aí eles têm a opção, ou os dois confessam, né, e daí cada um pega só 5 anos de cadeia, tá? Ou um fica quieto e o outro confessa, aquele que confessou sai livre, o que ficou quieto pega 20 anos. Ninguém sabe, os dois estão separados, eles não sabem, né, o que cada um vai responder para a polícia. E aí a polícia pergunta para cada um separado, vocês fizeram isso ou não? Se um deles falar, sim, nós fizemos, esse que falou nós fizemos, é libertado, e o outro pega 20 anos. Né? Se os dois falarem, na verdade, se os dois não falarem nada, se nenhum dos dois acusarem um ao outro, né, falar... Na verdade, não acusam, eu falo que os dois fizeram, não acusa o outro mesmo. Se um falar, não fui eu, foi o outro, esse falar que não foi, fica livre. Aquele que não falou nada, pega 20 anos. Se os dois falarem, não, foi o outro, e o outro falar, não, foi o outro, os dois pegam 5 anos. Se ninguém acusar ninguém, fala, não, eu não fiz, eu não sei, ninguém fez nada. Cada um pega 1 ano. Deu para entender a lógica e a situação agora que cada um está? Meu Deus, se eu ficar quieto e ele me acusar, eu pego 20 anos. Né? Se eu não falar nada, mas ele não falar nada, eu pego 1 ano só. E agora? Eu falo, confesso ou não confesso? E aí vai ver que varia, né, entre diversas situações, mas as pessoas costumam, nesse caso, chegar mais nessa situação, né, se eu não me engano, em que eles preferem o risco menor do que confiar plenamente no outro. E aí, esses processos, agora acontece o quê? Aqui é um experimento em que só se responde uma vez e acabou. Mas existem outros que daí tem a consequência. Aconteceu isso. E agora, então, como que você decide de novo? Então, existem outros experimentos que procuram ver como que a pessoa aprende ou muda as suas decisões em função do resultado das decisões anteriores. E aí, por exemplo, voltando agora um pouco mais para a biologia da nossa linhagem, né? Vamos estudar, né? As pessoas, os cientistas vão estudar, por exemplo, ratos e camundongos, justamente tentando ver como que o que ocorre na organização neural nessas situações de aprendizado, o quanto que eu tive de benefício e o quanto que eu tive de risco. A gente viu que risco é muito avaliado por amígdala, ínsula, então as pessoas vão estudar aqui a ínsula e em condições de condicionamento, né, de resposta a um estímulo nocivo, e aí são capazes de ver, então, em tais comunicações neurais é que se estabelece esse aprendizado de risco, de medo a um determinado estímulo. Porque se você cortar aquela comunicação tal, aí você
interrompe esse aprendizado. O raso não muda o seu comportamento depois de tomada de decisão de risco, né? Então, aí, com isso, se procura encontrar na comunicação neural onde como ocorrem esses comportamentos de avaliação de benefício e risco, aprendizado, né, em função das condições nas quais o organismo foi submetido e também em função das decisões que ele tomou. Tá? Nem todo rato vai tomar exatamente a mesma decisão, na mesma condição, porque assim como eles, né, como nós, também são diferentes, né, entre si, por terem diferentes avaliações de benefício, risco e conflito. Eu acho que eu já estou explicando. Bom, então a gente pensa, né, agora em termos de avaliação de benefício, necessidade, benefício e risco, a gente também consegue entender o que são as emoções nesse sentido. Existem estudos que filtram, né, delimitam, identificam, reconhecem emoções básicas em toda essa linhagem mamífera também, pelo menos, muito bem expressa, né, por vocalizações, por expressões faciais e por movimentos corporais também, né. Se sabe, por exemplo, quando o rato, quando o cachorro, quando o macaco está com medo, ou quando está com coragem, quando está feliz, ou quando está triste, quando está com raiva, ou quando está com amor, e quando está com nojo, ou quando está com apetite. E a gente pode entender todas essas emoções agora como estados também fisiológicos do organismo, que o sistema nervoso sinaliza em determinadas situações de benefício e risco. Tá? Se eu estou agora com a perspectiva iminente de um risco, e esse risco vai se realizar se eu não fizer nada, né? A gente já falou até, a gente pode ter, assim, perceber essa emoção de medo. E é o quê? Vai ter alterações fisiológicas. A gente não viu, mas vocês também já ouviram falar no sistema simpático e parasimpático. Um que coloca o corpo em movimento, por atividade automática de neurônios em determinados tecidos do sistema fisiológico, então vai disparar coração, vai aumentar a absorção de oxigênio nos brônquios, vasodilatação, sudorese, vasoconstrição, né? Mas essa mesma situação, muitas vezes, podemos estar quando estamos com coragem atrás da nossa vítima, né? Nossa caça. Mas, nas duas situações, temos uma valência ou positiva ou negativa. Temos medo, achamos isso ruim, uma sinalização de um estado homeostático negativo. Se estamos com coragem, é a previsão de um benefício, da possibilidade de alcançar aquele benefício e satisfazer a minha necessidade. Então, eu tenho essa valência positiva, porque prevejo uma melhora do meu estado homeostático metabólico. Tá? Não vamos falar de todos agora, senão a gente não chega no fim, né? Mas, basicamente, raiva pode ser entendido como uma interrupção do meu benefício ou uma ameaça ao meu risco. E se eu não tenho o medo, né? No caso, eu posso aí encadear comportamento de raiva. E por isso, muitas vezes, a gente pensa raiva e medo como as emoções ortogonais ou opostas entre si. Mas a ideia é que, em termos de valência, né, o que é o oposto da valência de raiva, que é a vontade, né, de atacar aquele ou aquilo que interrompe o meu benefício, ou que causa um risco, aquele, então, que me causa um benefício e me livra de um risco, vai ser o quê? Alguém está interrompendo o meu benefício, está, né, não deixando eu chegar no meu benefício, está me causando uma ameaça de risco. Eu tenho raiva, né? Eu quero bater. Mas agora, nossa, a pessoa está me dando comida, e está me protegendo. Eu quero fazer o quê com ela? Amar, né? Vai ter aí um relacionamento afetivo. Então, a gente pode pensar, quando a gente fala, né? Amor e ódio, né? Ódio, amor e ódio, né? Então, o oposto de raiva pode entender a empatia afetuosa, né? O tal do bonde. Nojo e apetite também é fácil de entender dessa forma, né? Aquilo pode realmente causar um risco, um dano à minha homeostasia metabólica, pode para fora, um nojo. Opa, isso vai me saciar, vai me dar
todos os nutrientes que eu quero, bastante gordura, né? Principalmente quando tem, a gente fica com apetite, desejo, vontade, né? Que a gente fala. E, por fim, alegria ou tristeza pode ser relacionado também, entendido como se eu estou num estado homeostático negativo e não saio daquilo, eu começo a me sentir triste. Se eu agora tenho uma recompensa, consegui sair de um estado homeostático ruim para um estado homeostático bom, eu me sinto feliz. Se eu estou sempre na mesma, eu me sinto no térreo. Não estou nem alegre, nem triste, não tenho nem raiva, nem empatia, né? Mas a verdade é que, basicamente, todos nós vivemos sendo expostos a situações que vão desencadear essas emoções, nós vamos conscientizá-las, memorizá-las, e vamos também ter memórias não só das emoções que sentimos, mas das emoções que imaginamos sentir de acordo com com as ações que eu vou tomar para suprir minhas necessidades. E aí, então, agora a gente pode imaginar que a gente não tem só uma homeostase orgânica metabólica das células, de nutrientes, de oxigênio. Nós também temos uma homeostasia emocional, das emoções que eu sinto e das memórias que eu tenho, das expectativas futuras de emoções que eu prevejo. Tá? E aí estamos sempre num estado emocional, estamos num estado de humor. Né? E aí, aqui só para ilustrar como que isso pode ser entendido, se eu estou com fome, eu tenho um estado inicial, que me coloca numa situação de desprazer, eu imagino uma ação futura, mas eventualmente não executo aquela ação futura, que seria comer, por exemplo, carne. E aí eu decido comer frango. E aí tenho sempre essa comparação, para a gente entender como que, nesse espaço de tomada de decisões, né, eu vou comparando as ações alternativas, e conforme eu vou executando-as, eu vou comparando com as expectativas. E aí sempre em relação ao benefício e risco. E posso entender, então, tem um estado emocional, me movo, tenho um estado final e faço a avaliação e o aprendizado. Isso, então, seria a ideia de um espaço pessoal de tomada de decisão. Eu estou aqui avaliando só o meu benefício, o meu risco, as minhas ações, comparando com o que eu imaginava e avaliando sozinho depois em que estado que eu fiquei. Mas, como vimos, né, essas tomadas de decisões muitas vezes envolvem outra pessoa estar com a gente, ou outras pessoas, né, em outras situações também. É fácil aqui a gente falar de comida porque, né, é bem ilustrativo. Então, aí, aquilo que a gente falou já, né, eu abro mão de comer o que eu queria para aumentar o benefício do outro, ou não, né? Entro dentro de um espaço de tomar decisão social, ou não, tá? E aí, esses espaços de tomar decisão pessoal e interpessoal vão ocorrer em ambientes que nós podemos considerar de cooperação ou de competição. Se eu estou cooperando com os outros, então eu considero o benefício deles para cima e o risco deles para baixo. Se eu estou competindo, eu não quero aumentar o benefício dele, quero aumentar o meu benefício em relação ao benefício dele. Eu quero chegar na frente, eu quero ter mais. Isso é competição. Ou eu quero ter, eu tenho um troféu, né? Ou uma comida. Não dá para dividir, ou as pessoas não querem dividir, né? Elas vão competir quem tem aquele benefício e o outro, eu não quero que tenha. E aí, eu quero, em qualquer situação de competição, causar risco? Em toda situação, eu vou querer eliminar completamente o meu concorrente? Não, né? E em situações mesmo de competição, nós vamos considerar eventualmente o risco do outro e não tomar decisões que acarretem um risco muito grande para o outro, mesmo que eu queira ter mais benefício que ele. Tá? Então, assim, ainda é uma competição. Quando você não tem preocupação de risco nenhuma, é porque a gente considera que não há nenhuma restrição social na sua avaliação. Ok? Então, essas avaliações de benefício e risco agora em espaços cooperativos, nós podemos entender que nos colocam numa situação do quanto eu aceito tomar essa decisão ou do quanto eu não aceito tomar essa decisão. O quanto eu aceito, né, a minha aceitação pessoal depende, eu tenho risco. Se eu não tiver risco, beleza.
Vai ter algum benefício para o outro? Eu quero cooperar, que não tem um benefício do outro? Vai. Ah, então é fácil eu aceitar essa decisão, de tomar, para mim, né? Eu comigo. Né? Agora, pode causar um risco ao outro? Se pode causar um risco ao outro, eu não quero causar um risco ao outro, então aquela decisão vai ter uma determinada restrição. Mas ela tem um benefício pessoal para mim? Pode ter. Então, mesmo eu cooperando, querendo cooperar, eu posso ser levado a tomar uma decisão que cause algum risco para os outros, porque eu também preciso considerar o meu benefício. E aí, então, o quanto eu vou achar adequado tomar essa decisão depende do quanto eu avaliei de aceitação pessoal e de restrição social em função dos benefícios e riscos que eu assumo para mim e para os outros. Tá? E aí a gente pode pensar em alguns fatores nessas equações do modelo, né, para tentar identificar a ideia de como daria esse processo, baseado nos experimentos fisiológicos que indicam atividade de redes neurais em relação a benefício, risco e conflito, tanto em ambientes pessoais como sociais. Então, a gente pode imaginar uma modelagem dessas e cabe a gente considerar também esses fatores. Né? Por que as pessoas variam agora? Tem pessoas que aceitam mais risco pessoal do que outras numa ação cooperativa. Então, por exemplo, ali, você dar comida para outro, tem algum risco para você? A princípio, não. Tem um benefício para o outro? Tem. Mas agora é época de Covid. Está todo mundo sem máscara. Vixe, tem um risco, né? Eu aceito correr esse risco? É que aqui, né, todo mundo deveria estar de máscara, se fosse real, mas imaginando, né? Numa situação em que você quer causar um benefício para o outro, num espaço de cooperação, você também pode estar sujeito a um risco. Quanto que eu aceito de tomar de risco? Então, podemos variar e temos, então, a ideia desse fator de tolerância ao risco. Mesma coisa as restrições sociais. Eu realmente considero como um risco os riscos dos outros nas minhas ações ou não tenho nenhuma fator de aderência às normas sociais está aqui no sentido de que eu me preocupo com o benefício ou risco do outro. Porque, às vezes, aqui confunde um pouco. Ah, não, eu estou com medo de causar um risco e ser punido. Então, aí você está avaliando o seu risco. Tá? Se você não toma aquela decisão porque não quer causar o risco ao outro, aí então você está avaliando o risco social. Aquela questão do quanto de empatia eu tenho com os outros, o quanto estou reproduzindo em mim a alegria e o sofrimento do outro. Tá? Isso é a ideia da restrição social e o quanto eu adiro, né, tenho de aderência a essa condição, né, de sentir em mim a dor do outro e aí não querer evitar, né? E aí, isso tudo agora nessa ideia de adequar a ação no ambiente cooperativo em relação, em função à restrição social e aceitação pessoal, eu posso também imaginar um fator de reciprocidade. O grupo em que eu estou coopera? Não coopera muito, por mais que eu aceite tomar aquela decisão, não tenha nenhuma restrição social que eu sinta envolvido nisso, nunca ninguém me ajuda, por que eu vou ajudar o grupo? Então, esse fator de reciprocidade da comunidade em que o indivíduo está inserido é algo que pode variar a sua decisão em diferentes momentos do seu desenvolvimento dentro daquele grupo ou em função dos diferentes comportamentos do grupo, né? E aí, indivíduos vão ser diferentes nisso. Vão ter percepções diferentes de reciprocidade. Vão ter indivíduos que vão se dispor mais ou menos a cooperar naquele grupo em função da memória, da percepção e da memória que desenvolveu da reciprocidade experimentada, observada naquele grupo. Ok? Competição, aí a gente pode... não vai dar tempo muito de explicar, porque o Naruto aqui, mas é porque quem assiste, infelizmente, depois eventualmente se explica, são situações sempre de conflitos pessoais e sociais nas tomadas de decisão. Eu faço parte do grupo, não faço parte do grupo, eu considero o grupo, não considero o grupo,
eu traio o grupo, não traio o grupo, né? Mas, enfim, e são situações que têm competição, cooperação e competição. Então, clãs, né, competindo em estruturas tribais de sociedade, com diferentes percepções do que são esses riscos sociais. Qual até tem clãs ou indivíduos que têm essa restrição social, não vai competir de qualquer maneira, né, vai sempre, na competição, respeitar o adversário, e outros não, né? Então, interessante por isso, tem todas as situações do começo ao fim. Na competição, que é como a gente já falou um pouco, que a gente pode imaginar, é que para eu aceitar, agora eu estou competindo, eu aceito tomar, né, o quanto de aceitação eu tenho nessa decisão, no espaço de competição, vai me causar algum risco? Se me causar risco, não. Tenho, né, a aceitação é baixa. Traz um benefício para o meu oponente, então minha aceitação também é baixa. Eu estou competindo para diminuir o benefício. Mas não necessariamente eu não tenha nenhuma restrição social. Eu não quero e não eventualmente causar todo e qualquer dano, né? Então, se o risco social for muito grande, eventualmente, há aquela restrição que eu considero e evito aquela decisão, mesmo que vá me garantir, né, a vitória ou um benefício maior. Então, também podemos imaginar esses fatores, né, o quanto o indivíduo é competitivo. Se ele é muito competitivo, ele até aceita um risco maior dele. Se ele não é muito competitivo, qualquer risco já desmotiva, né? Opa, não, eu quero competir, mas se eu vou, né, sofrer, deixa para lá. E aí, em questão da restrição, também, de novo, né, o quanto que o indivíduo, pensando, respeita ou desrespeita as regras do jogo, né? Você vai correr com alguém, você vai passar a perna mesmo, né? Tá jogando bola, você não vai dar uma voadora, né? Não começar. Isso faz, mas aí vai ter uma punição, né? Então, o indivíduo vai ter o risco pessoal dele também nessas ações. E aí, então, a adequação pode ser também pensando nisso, quanto eu tenho de aceitação pessoal ou de restrição social naquela ação, mesmo no estado de competição, e aí o quanto é adequado em função disso, considerando agora um fator de competitividade no grupo. De acordo com o grupo ser mais ou menos competitivo, a adequação daquela ação pode ser maior ou menor. Né? O grupo aceita, né, uma competição até tais níveis de restrição social. E aí, então, essa ideia a gente pode ter como modelar tomada de decisão, considerando o benefício e o risco em situações de cooperação e competência. Ok? E, bom, só para finalizar, estamos sempre em situações de cooperação e competição, né? Então, de novo, na luta, eles estão sempre cooperando, alguns grupos, né, cooperam, os organismos cooperam entre si para competir com o outro. E a gente faz também, né? Os times se juntam para competir contra outros times. Mas aí se descobre, né, que alguns times não têm, assim, tanta restrição social entre eles, e aí se sujeitam até a matar o oponente, que, naquele caso, não deveria ser morto. Mas aí, como outros organismos, é toda a moral da história, né, tem essa restrição social, eles agem em função de tentar manter a mínima relacionamento, né, entre todos ali, que se respeite uma determinada restrição social, que é o que, né, nos episódios é colocado como algo de moral, né. E é basicamente isso, então. Obrigado. Desculpa ter sido corrido. Espero que tenha dado para entender e que tenha sido, de alguma forma, proveitoso. E aí, se alguém agora quiser perguntar, falar, uma dúvida, alguma colocação. Oi, desculpa. Então, eu queria saber como a neuroeconomia explicaria a questão do vício. Vício sem envolver dependência química. Sei lá, vício em jogos, vício em azar, vício. Então, a ideia é que os mecanismos neurofisiológicos são realmente semelhantes. É a questão de você ter um aprendizado agora de recompensa mais imediato. A gente não falou aqui, mas existe também o desconto temporal, porque nada se realiza no momento. A gente está vendo, a gente tem expectativas
de necessidade, não espera ficar com fome para já se programar a comer, né? Então, a gente está sempre, de certa forma, prevendo necessidades para já anteciparmos recompensas. E somos capazes de viver nesse estado homeostático emocional de forma que não nos sentimos angustiados porque não temos aquela recompensa agora, aqui e agora, né? Eu sou capaz de prolongar uma recompensa futura. E aí, nessas situações de vício, o que se observa é um aprendizado ali desse mecanismo de avaliação de recompensas, de forma que ele está sempre precisando sentir alguma recompensa. Muito tempo sem a recompensa causa um desprazer muito grande, porque o organismo aprende como um risco muito grande não ter aquela recompensa ali agora. Seja ficar mudando a tela do celular, não, essa foto é legal, essa não, aqui tem uma piadinha boa agora, não, aqui é chato, né? Sempre procurando ali no Instagram, no TikTok, coisa, né? Agora eu vou achar um negócio legal, né? Então, isso também pode se tornar um vício, né? Porque, nossa, recompensa, recompensa, frustrou, compensou, né? Então, é muito semelhante mesmo. E nesse caso, como seria um bom jeito, a neuroeconomia não tenta responder isso, de eliminar um vício? Sim, vão ter áreas que estudam, sim, praticam com isso, claro. Uma questão muito importante que se vê, que eu posso trazer como exemplo do conhecimento que eu tive, né, em lugares que estive, em pesquisas, né, que é a questão das, agora, homeostasia social, que a gente não falou. Né? Tem essa homeostasia emocional, que é essa manutenção das minhas emoções, né, de risco e benefício, sentindo prazer, desprazer, como alegria, tristeza, amor, ódio, ao longo do tempo, né? Só que a gente não faz isso só, essas emoções não só em relação à minha comida, ao meu abrigo e à minha moradia. É em relação aos relacionamentos que eu tenho, as expectativas de ações conjuntas que eu tenho com outros organismos. Não é isso, nosso relacionamento. A gente está sempre esperando e se frustrando se o indivíduo não fez o que esperava que fizesse. Então, aí a gente tem essa homeostasia social também, que é esse balanço das relações sociais e dos sentimentos que eu mantenho nessas relações. E aí isso é muito difícil a gente manter, não é? Parece que para algumas pessoas isso acontece com a maior naturalidade. A pessoa nem entende como que alguém pode não se dar bem com os outros, não ter um ambiente social equilibrado. Mas muitas pessoas, né, passam, pelo menos em algum momento da vida, por problemas aí, arranjos nessa homeostasia social. E isso é algo muito relevante para que o indivíduo agora não tenha essa sensação de benefício, de recompensa, em função das relações que cultiva. E aí, então, agora pode, inclusive, sentir mais risco. E qualquer um de nós, se formos colocados no escuro, no meio de uma mata, vai entrar em pânico na hora, né? Uns menos, outros mais. Estar sozinho, em situações de risco, principalmente, é quase insuportável para nós. Então, por isso que, muitas vezes, nessas condições, mesmo com um monte de gente em volta, eu não confio em ninguém. Ninguém me conhece. Eu não tenho nenhum vínculo com ninguém. A pessoa aí pode, onde eu vou buscar recompensa? Né? Em vício, em outras coisas. Então, a ideia é que os próprios tratamentos psiquiátricos sempre reconhecem a necessidade de se trabalhar no ambiente social do indivíduo, porque, muitas vezes, vai ter um problema aí. É muito difícil, principalmente com determinadas substâncias, o indivíduo adquirir um abuso ali se não tiver alguma coisa muito desbalanceada na vida dele. Porque algumas dessas drogas causam um risco muito grande que o indivíduo sente. Não é que o indivíduo, né, as drogas só causam prazer para quem consome. Causa muito desprazer também, o indivíduo sofre, né? Por isso que considera um transtorno nesses casos. Porque é a única maneira dele ter ali alguma recompensa, por mais que ele esteja sofrendo isso. Se você melhora o espaço social, ele reconhece, percebe recompensa só no relacionamento social. Ele não precisa ter dinheiro, não precisa ter carro, não precisa ter nada. Mas ele tem confiança em alguém e, eventualmente, também não tem nada. As pessoas, confiando umas nas outras, conseguem tolerar muito mais os riscos e postergar, aceitar muito mais o postergamento de qualquer recompensa. E não aquela própria de estar na rede social.
Sim. Como funciona as prescrições do biológico? Você deu o exemplo da utilidade, um produto, outro produto, a gente vai ter que tomar essa decisão de qual produto escolher. Mas se eu queria um produto A e eu tenho uma pessoa física inteira, e eu tenho que me contentar com B ou C. O biológico ele vai entender isso, vai ter uma situação menor entre esse B ou C. Ele de fato vai entender que isso vai existir ou não vai ser diferente? Sim. Né? Se você tem agora, você não está falando, se você tem duas opções e elas têm benefícios diferentes, uma percepção do benefício de uma vai influenciar no benefício da outra. E aí você pode realmente sentir essa frustração e não valorizar o benefício daquela. Se você não tivesse o A e tivesse o B com benefício baixo, você ia ter uma sensação de recompensa maior. Você ia sentir, né, ia ver uma sinalização ali naquela área segmental e órbita frontal, de maneira que o resultado daquele B ia te dar muito prazer. Mas você também criou uma expectativa de prazer do A, que era muito maior e não teve. Então, quando você tem um B, você não tem nem prazer. Né? A sinalização, porque daí, nessa computação entre essas regiões, e as que vão também comparar benefícios de computações diferentes, né? Pode fazer com que o benefício daquela, que é menor que o outro, não seja nenhum, inclusive. E aí, se a gente tem eventualmente consciência disso, a gente pode deliberadamente tentar esquecer do benefício do outro, né? E se focar no benefício que aquele tem, né? E utilizar aquele objeto de maneira que eu reconheça o benefício que ele me traz. E é muito difícil, né? A gente adequar as nossas expectativas. A gente pode passar muito tempo da vida sonhando, nossa, eu só sou feliz se eu tiver uma Ferrari. E aí você pode estar andando com o carro que for, se não for uma Ferrari, você vai se sentir a pessoa mais triste do mundo, né? E aí é a questão da personalidade, do aprendizado das pessoas, de adequar as suas expectativas de acordo com o resultado das suas ações, né? Eu quero ter uma Ferrari, vou fazer de tudo para ter uma Ferrari. Mas eu faço, não chego lá. Vou morrer frustrado o resto da vida? Não, cara, esquece a Ferrari, porque eu não posso mesmo, né? Não consigo. Então, vou querer uma outra coisa que eu saiba, imagine que as minhas ações possam me levar lá. Então, ajustar expectativas com os resultados de ações. Né? Não querer dizer, não tenha, né, eventualmente, desejos de algo que possa lhe propiciar realmente um benefício, né? Mas só esteja atento a adequar essas expectativas em função da realidade, que não depende só da gente, né? Então, também aceitar que as condições externas estão sempre presentes e elas podem realmente serem fatores impeditivos de eu alcançar aquele outro objetivo, aquela outra recompensa. É? Sim. Eu fiquei curiosa em relação às pesquisas dentro da área de economia. Então, como que é analisado esse risco, esse benefício? Né? A gente viu as imagens aí nas áreas dos cérebros, dentro das pesquisas. É mais analisado, então, onde cada decisão, cada preferência, onde qual parte do cérebro é ativada? É mais São várias técnicas, tem várias técnicas. Que usa, assim, por exemplo, só o tempo de resposta mesmo, então, se a pessoa demora mais ou é mais rápida, percebe, teve menos conflito, né? Porque se a resposta foi positiva, então é porque o indivíduo reconheceu um benefício. E isso faz um grupo, né? Então, esse grupo de indivíduos, nessas condições, né, preferiram X vezes isso, em oposição àquilo. Então, você pode induzir, inferir, que existe uma percepção de benefício maior aqui do que ali. E a mesma coisa para risco. E tudo depende do desenho experimental. Quais são as questões que você coloca para tentar reproduzir os estados mentais e emocionais que você quer nos seus resultados. Né? Então, colocar em situações em que realmente ali eles estejam avaliando o benefício de alguma coisa, ou o risco de alguma coisa. Então, você monta um desenho experimental para criar essas situações. E aí pode avaliar resposta, tempo de resposta, e aí também dados, né, de sudorese, batimento cardíaco, por exemplo, e aí no mapeamento cerebral, ou eletroencefalografia, ou ressonância magnética, ou magnetoencefalografia, que são técnicas que vão registrar sinais da atividade neural. E aí diversas técnicas agora de
de processamento desses sinais, técnicas estatísticas para processar os sinais e tentar extrair desses sinais as informações que indiquem quais são os neurônios cuja atividade está envolvida com aquela atividade. Porque os neurônios todos estão ativos o tempo todo, todas as células estão vivas, né, o tempo todo. Então, não é que você tem que esperar ver uma célula ser ativada ou não, né? Isso também ocorre. Você pode estudar a célula. Em animais, né, se faz eletrodos intracranianos em que você consegue estudar a atividade de uma única célula ou de alguma célula. E daí, com isso, você pode estar mapeando a atividade daquela célula, ver realmente quando ela disparou, quando ela não disparou. Mas, com eletrotomografia e ressonância, você estuda a atividade da célula, de conjuntos de células ao longo do tempo, né? E registrando o sinal de todas as células ao mesmo tempo, né? No EEG você coloca o eletrodo em determinadas regiões, mas o sinal elétrico que aquele eletrodo capta é o campo eletromagnético gerado pela atividade de todos os neurônios. Então, esse tem também com o EEG filtrado, não, esse neurônio, esse eletrodo aqui na região, está calculando mais a atividade desses neurônios aqui, mas também tem essas influências, então também outros métodos estatísticos vão tentar filtrar isso. E aí, sim, da mesma forma, se coloca o indivíduo nessas situações, em que se sabe que há uma condição ali de avaliação de um benefício, de uma recompensa, e aí ver quais são esses sinais e tenta dessa maneira entender não só que área a sua atividade está associada, mas também quais combinações de áreas, qual é a comunicação entre áreas diferentes para processar aquele fenômeno, né, que seja a avaliação de benefícios. Não sei se ficou claro. Mas, por exemplo, essa questão do benefício e do risco também é uma coisa muito individual. O meu benefício, o meu risco não é o mesmo de outras pessoas do grupo. Não. Então, como também é tudo controlado pela pessoa que está... os parâmetros, é determinado por quem está conduzindo o experimento? Então, aí é todo um universo de pesquisa, né? Você pode tentar o máximo formar grupos de acordo com determinados parâmetros, inclusive personalidade. Então, você pode ter testes anteriores que você aplica para distinguir grupos em função do comportamento em si, né? E aí, ou não, e você trabalha com os mecanismos básicos, gerais, que todos apresentam, independentemente das diferenças individuais. Porque você pode avaliar o risco diferente, mas vai ser sempre pela atividade de amígdala, ínsula, sentindo medo, né? Você pode sentir menos ou mais risco, mas os mecanismos neurais vão ser os mesmos, para você, para ela, para todos não. E para os ratos, para os macacos também. Porque daí muitos estudos podem ser assim mais precisos nesse sentido quando se trabalha com outros animais que você tem outros procedimentos disponíveis, né? E aí você pode estudar mais o organismo e comparar organismos diferentes. Né? Seres humanos é mais difícil, é difícil você instalar com um ser humano no laboratório 24 horas, né? Condicionando ele a todas as situações possíveis, etc. Então, aí, com humanos, em questão de mapeamento cerebral por técnicas de imaginamento, né, se trabalha geralmente com grupo. Tá? Mas, é claro, também você pode fazer esse mapeamento de indivíduo por indivíduo. Tá? Mas aí você dificilmente vê a diferença. Então, sempre se procura fazer grupos e, eventualmente, separar os grupos. Muitas vezes você faz e depois que você fez, você separa os grupos, de acordo com as respostas que eles tiveram. E aí faz um mapeamento, pode refazer os mapeamentos com diferentes composições de grupos e aí tentar encontrar essas relações, as diferenças de mapeamento com as diferenças de resposta. Quer dizer, grupos que respondem mais desse jeito têm uma ativação maior ou menor em tal área, em tal circuito. Então, tudo isso é possível fazer. É uma área de desenvolvimento, inclusive, de protocolos de pesquisa, técnicas, estão sempre tentando descobrir novos
métodos de processamento de sinais e de cálculo desses dados para ter diferentes resultados, né, tanto de mapeamento quanto estatísticos dos dados que respondem, né? Minha pergunta agora é sobre como a propaganda pode mexer na nossa concepção de riscos e benefícios e fazer a gente criar uma certa necessidade de um produto ou não, deixar de ter a necessidade de um produto também. Perfeito, você, na sua pergunta já está a resposta, né? É possível a gente colocar, né, apresentar um produto de forma que a pessoa perceba aquilo como uma necessidade para ela, né? Porque a gente usa a linguagem, e agora com a linguagem a gente é capaz, não só verbal, na comunicação, não só pela comunicação verbal, temos a possibilidade, né, de sugerir ao outro, porque nós temos essa tendência natural de copiar o outro, olhar o outro e avaliar qual o benefício que eu posso ter em função do benefício que o outro está dando, né? Então, o que acontece muito, né, e é até fácil a gente tomar esse cuidado, e sabe que acontece muito, nós temos também esse comportamento de atribuir status a determinados indivíduos da sociedade que nós julgamos que tenham trazido algum benefício. Então, um jogador de futebol causa emoções positivas, nós damos um status para ele. Então, ele aparece dizendo que come, consome tal produto, opa, e esse negócio dá um benefício para ele, deve dar para mim também. Porque a gente tem esse comportamento, né, de atribuir status, e aí prestar mais atenção às decisões dos indivíduos aos quais nós já atribuímos algum status, né? Então, aí é só tentar se lembrar. Esse status é só em relação ao benefício que ele me trouxe naquele momento. Não necessariamente eu compartilho das mesmas necessidades que ele, né? Por exemplo, né? E vou também ter esse mesmo benefício, mesmo porque talvez ele nem tenha consumido aquele produto. Então, não sei se realmente ele está fazendo aquela campanha, né? Quando é uma campanha, como fala? Que é de graça, né? Que a pessoa faz por uma ação social mesmo, né? Oi? Isso, quando é um voluntário, aí você pode até considerar, né? Aquele negócio é bom mesmo, então, porque ele está participando, porque ele está fazendo de forma voluntária. Mas se ele está recebendo para falar bem daquele produto, nós temos que saber que, né, ele está com interesse no benefício do dinheiro, não no consumo do produto que ele está oferecendo. Outras formas, né? Uma coisa, né? Fome de Mac. Desde quando McDonald's é uma refeição, né? Toda a área de saúde e tal tenta mostrar, tenta falar para as pessoas, não é comida, né? Você gosta, bem, come, mas não almoce isso todo dia, pelo amor de Deus, né? É questão de saúde pública. E aí, então, coloca fome de Mac. Pô, tô com fome, vou comer o quê? Mac. Né? Tô com fome, preciso comer Mac. Então, isso também pode... Porque a gente não decide tudo, toda hora, pensando em todas as opções. Isso custa muito, né? A gente não fala muito do custo aqui, mas tudo que você decide fazer tem um custo. E até o processo de tomar a decisão tem um custo em si, e ele pode gerar um conflito para você. Então, a gente podemos ter a tendência, né, em evitar conflito ao máximo. Não quero pensar onde eu vou ter que comer. Estou com fome de Mac, o Mac está aqui, pronto, resolvida a questão. Então, observar mais, eventualmente, os riscos, e focar, sempre lembrar dos riscos, porque a gente não quer fugir de risco, não quer nem imaginar que eles existam, né? Porque, risco de colesterol, coisa chata, né? Está criando uma ideia na minha cabeça, está tão bem aqui comendo isso. E, infelizmente, né, temos que prever riscos. Então, eventualmente, focar a atenção das pessoas para a avaliação de riscos que existem, que não necessariamente precisam ser totalmente evitados, né? Só gerenciados de forma que você sempre garanta mais benefícios do que isso, no final das contas.
Quando você falou que nós temos a tendência de exaltar uma pessoa por um estado social, isso é um comportamento, lógico, social também, mas também é um comportamento que dá para se observar na natureza. Claro. Tipo, na natureza humana, para dizer? Na natureza toda. Como? Imagina o seguinte, nós somos um grupo. Né? Nossos antepassados viveram como bandos familiares até pouquíssimo tempo atrás, né? Mas não somente bandos familiares isolados, né? Bandos próximos uns aos outros. Então. Mas, de certa forma, você não tem uma estrutura, né, de bandos reunidos, produzindo todos os recursos que todo mundo precisa, de forma que você não sabe necessariamente quem, né? Todo mundo tem um valor, né? Mas esse é um grupo pequeno. E por um acaso tem um indivíduo lá que é mais forte que todo mundo, é mais rápido, e foi ele que conseguiu pegar a presa e salvou a vida de todo mundo. Não todo mundo é um recorde. Todo mundo vai avaliar nas ações desse indivíduo o benefício que ele recebeu, que ele teve, cada indivíduo teve. Então, você vai, naturalmente, como tudo a gente pode pensar do ponto de vista egoísta, né? Você, para garantir o seu benefício futuro, você tem que garantir a homeostasia metabólica dele. Então, você quer que ele não tenha risco e tenha benefício. Aquele cara nem correu direito, tropeçou, atrapalhou, ficou na frente. Não dá muito benefício, não. Quanto mais rico para ele, melhor a gente se livra dele. Né? Claro que daí, dependendo da experiência do grupo, etc., essas coisas são diferentes. Mas isso ocorre, né? Então, é natural que qualquer grupo vá prestigiar aqueles que produziram mais benefício aos outros e prestigiar menos ou até denegrir aqueles que causaram riscos para os outros, né? Então, aí, o elefantes, né, é bem nítido, a matriarca, aquele animal, todos somos animais, né? Mas aquele membro daquele grupo que propiciou mais benefícios aos outros. Eles sabem isso, eles conhecem uns aos outros, eles têm memória dos feitos uns dos outros e demonstram mais ou menos respeito uns aos outros em função disso. Então, pelo menos, nossa linhagem mamífera tem demonstrado isso bem claramente há mais de 200 milhões de anos, possivelmente. Alguém tem mais alguma dúvida? Pergunta, sugestão? Então, vou finalizar. Obrigado. Chegamos, né, ao fim da Semana de Economia. Em nome do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam as atividades, né, tanto presencialmente quanto de forma remota, pelo nosso canal no YouTube. Agradeço imensamente também os membros do CAS, né, que se empenharam demais para organizar todo esse evento. E, por fim, gostaria de agradecer também a coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas, né, e todos os palestrantes, né, professores, inclusive que não são da economia, né, mas de outros cursos que participaram, alunos que também trouxeram algumas experiências, e ex-alunos da UFABC, que participaram da Semana de Economia. Né? Então, muito obrigado a todos.